tudo bem? Estamos chegando aqui mais uma vez com o Evangelho Simples e hoje nós vamos tratar sobre o tema religião. Olha que mensagem tão importante para todos nós, né? Religião. Há muita gente que mete o pau na religião, mas a Bíblia nos apresenta que há uma religião pura, há uma religião verdadeira. E isso está registrado em Tiago capítulo 1, versículo 27, nós vamos ler aqui. Primeiro, deixa eu falar com você que religião vem do latim. Vem do latim que significa religare, religação. É uma maneira que Deus usou para nos religar ao verdadeiro propósito da nossa existência. Então existe a verdadeira religião, mas também existe a religião produzida pelo homem. Existe a religião bíblica, a religião da palavra de Deus, e existe a religião inventada, produzida pelo homem. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião verdadeira. A palavra diz aqui, a religião pura e imaculada. A religião de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas e socorrê-los em suas tribulações. Essa é a palavra que nos ensina sobre a verdadeira religião e termina dizendo que a religião verdadeira nos ensina a viver incontaminado do mundo. A religião verdadeira nos ensina a viver para Deus, no caminho de Deus. Mas há religião hoje que a gente percebe na vida da maioria das pessoas, a religião produzida pelo homem. A religião produzida por Deus, ela tem um propósito diferente da religião produzida pelo homem. A religião produzida por Deus, ela nos muda de dentro para fora. A palavra chega a dizer aqui que vai nos levar a viver em função do nosso semelhante, em função do próximo. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião. E guardar-se incontaminado do mundo. A gente percebe isso na palavra e isso é de extrema importância para todos nós. Mas a religião produzida pelo homem, ela se preocupa muito mais com o exterior do que com o interior. Você percebe isso? As pessoas estão preocupadas com a aparência das outras. Preocupadas em mudar as pessoas apenas esteticamente, na sua forma de se vestir, por exemplo. Há igrejas tão religiosas que elas ensinam muito mais a viver uma aparência de santidade do que a própria santidade. As pessoas estão preocupadas com a aparência da outra. E o interessante é que Jesus, irmão e ouvinte, ele condenou muito mais a aparência extremada religiosa do que qualquer outra coisa. Jesus disse que os religiosos faziam questão de alongar seus filactérios, aumentar os vestidos. Em contraponto, Jesus não aparece condenando o vestido mais curto, mas condenando aqueles que queriam alongar os vestidos. Então a gente percebe que Jesus condenou a religiosidade humana, estética, aparente.
Jesus chega a dizer que os fariseus e muitos religiosos da sua época eram como sepulcros caiados. O que significa dizer? O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro emboçado, pintado. E a palavra chega a dizer, Jesus nos ensina sobre isso, dizendo que eles tinham boa aparência por fora, mas o interior estava cheio de coisas mortas, cheio de morte, fético. Então a gente percebe que a religião ao extremo, ela produzida, essa religião pelo homem, ela é condenável pela palavra de Deus. Condenável pela palavra. O interessante é que a religião, ela promove uma mudança interior. Já a religião do homem promove apenas uma mudança exterior. A interior produzida por Deus, ela é verdadeira. A exterior produzida pelo homem, muitas das vezes, ela é enganosa. Há uma aparência de santidade. Há uma aparência de algo de Deus. E no fundo, às vezes, não há. Por isso, Jesus nos ensinou que a gente deve conhecer a árvore pelos frutos. E Jesus disse que a gente também conhece as pessoas através daquilo que ela fala. O que a boca fala, disse Jesus, o coração está cheio. Então a gente consegue perceber o religioso. A gente consegue perceber a religiosidade de forma extremada. A religião da Bíblia, ela é pura e nos ensina a viver incontaminado pelas coisas deste mundo. Só que a gente tem que ter um equilíbrio para não viver uma religiosidade ao invés da verdadeira religião. E tem tanta gente vivendo uma religiosidade mecânica, artificial, tem uma aparência de santidade, mas quando fala é só o apontar do dedo, é só condenação, é só acusação. A religião acaba promovendo uma pessoa que se acha mais santa que as outras, mais espiritual do que as outras. Não é porque eu faço. Eu subo muito monte, eu oro muito, eu marco no relógio, sabe? Aquela forma religiosa de ser. Se a pessoa fizesse tudo isso e ela não se gabasse disso, talvez fosse uma religião sadia apresentada pelas Escrituras. Mas o problema é que a pessoa acaba se gabando disso. Jesus fala sobre a oração de dois homens que subiram ao templo e um se aproximou do altar e orava consigo dizendo: graças te dou, Senhor, que não sou como os demais homens, hipócritas, roubadores. E ele disse: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Graças te dou que não sou como aquele lá. Olha ele lá, apontou o dedo para ele. Aquele lá, ó, pecador, que sequer teve a coragem de se aproximar do altar. E aquele lá, o pecador, também orou, batendo no peito, sequer se aproximou, com a cabeça baixa. Ele disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A palavra diz que este que fez essa oração, não aquele, desceu justificado para a sua casa. Pois todo aquele que se gloriar, que se enaltecer, diante de Deus será humilhado, e todo aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. A gente tem uma questão muito interessante sobre essa questão de humilhação. Deixa eu abrir um leque aqui, aproveitar a oportunidade. Deus não vai exaltar todos aqueles que são humilhados. A gente fala, né? Você vai estar sendo humilhado, Deus vai te exaltar. Não. A palavra nunca ensinou isso. A pessoa, por estar sendo humilhada, Deus vai exaltar ela? Às vezes a pessoa que está sendo humilhada, ela já humilhou tantas pessoas. Às vezes ela está colhendo o fruto daquilo que ela plantou.
Sabe? Às vezes a pessoa está sendo humilhada porque ela está colhendo algo. Fez algo com alguém e agora está sofrendo as consequências. A palavra diz que Deus, atenção, Ele vai exaltar aqueles que se humilham. Não aqueles que são humilhados, mas aqueles que se humilham. Eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecer que Ele é tudo e é Ele que faz tudo, a glória é toda dele. O que é se humilhar? Não é colocar o rosto no chão, lamber o pó da terra, né? Tem gente que diz: eu sou pior do que o cocô do cavalo do bandido. Misericórdia! Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos a geração de mais do que vencedores. Somos este povo. O que é se humilhar? É reconhecer nossa total dependência de Deus. É reconhecer, como diz o apóstolo Paulo, que ele nada fez, mas foi a graça de Deus que fez através dele. Seja por palavras, seja por obras, disse o apóstolo. Foi a graça de Deus através da minha vida. Isso é se humilhar. É dar a glória, atribuir a glória a Deus. Aproveitando aqui o gancho, uma coisa vai puxando a outra. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus não é chegar dentro de um espaço e dizer em alto bom som: glória a Deus! Isso não significa, às vezes, muita coisa. Dar glória a Deus não é gritar glória a Deus o tempo todo. Dar glória a Deus não é gritar em alto e bom som glória a Deus apenas. A palavra diz que Nabucodonosor, que não era servo de Deus, a palavra diz que ele não deu glória a Deus e virou bicho. Não deu glória a Deus e virou bicho. E muita gente pega esse texto para dizer que tem que dar glória. Se não der glória, não tem vitória. Se não der glória, é um crente geladinho, para não dizer cubinho de gelo, como muita gente diz por aí. Não sabem, às vezes, o que estão falando, na verdade. Nabucodonosor, ele construiu, melhor dizendo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele criou um jardim suspenso. Ele construiu um jardim suspenso. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas quem deu a ele sabedoria para construir aquela magnitude, aquilo que era tão... Quem foi que deu sabedoria? Quem foi que deu vida? Quem foi que deu saúde? O Eterno. E a palavra diz que um dia estava Nabucodonosor caminhando nos jardins do seu palácio, no jardim suspenso, e ele bateu no peito e disse que ele havia feito tal coisa. Ele atribuiu glória a ele. Ele atribuiu glória a ele. Eu fiz tudo isso, essa maravilha. E Deus decidiu ali o corrigir e tomar isso como lição a cada um de nós. Dar glória a Deus não significa apenas gritar glória a Deus. Dar glória a Deus significa atribuir a Ele a glória do que temos, do que somos e do que havemos de ser. Tudo que alcançamos e que havemos de alcançar é se Ele o permitir. Então isso é atribuir a glória a Deus. É reconhecer que não somos nada sem Ele. Sequer eu estaria aqui pregando se não fosse Deus na minha vida. A glória é toda 100% dele. E a glória de Deus é intocável. Então é esta palavra que eu deixo a você. Seja um religioso da palavra. Não um religioso através da religião humana, mas da palavra. Viva a religião que produz uma nova vida. A religião que nos faz viver para fora. A eclésia, os chamados para fora. Deus te abençoe através dessa palavra.